Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje, nós vamos conferir uma entrevista sobre educação previdenciária. Diante das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na hora de se aposentar, compreender como funciona a previdência social e quais são os direitos da população é fundamental para melhorar o sistema. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o Wilson Teixeira, advogado previdenciário do Simprominas. Olá, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu, Denilson. Wilson, como podemos entender melhor esse conceito de educação previdenciária? O que é e qual a importância dele para a sociedade, para os trabalhadores? Bom, partindo do princípio de que previdência social é de extrema importância na vida do cidadão, trabalhador brasileiro, educação previdenciária seria conhecer bastante e profundamente previdência social. Nós sentimos que o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, conhece muito pouco de previdência, muito pouco. E ele só vai realmente sentir a questão da previdência social no momento que ele está prestes a aposentar. Aí que ele vai conhecer, vai buscar informações a respeito e aí é pego de surpresa com as novidades que acontecem. Previdência social não é uma instituição ainda estável, né? Ela vem sofrendo mudanças desde o nascedouro, mudanças constantes. Acredito que ainda vai passar por muita reforma e isso pega todos nós de surpresa. Inclusive, quem lida na área, como eu, que atuo há muitos anos com Previdência Social, sou surpreendido às vezes. Então, conhecer Previdência Social, eu acho que é de extrema importância. E educação previdenciária seria basicamente isso. O jovem, quando ingressa no mercado de trabalho, é de extrema importância que ele já comece a se preocupar com Previdência Social, a conhecer a Previdência Social, para programar o futuro. Porque para não ser pego de surpresa no momento da aposentadoria, como acontece hoje. A ideia também é importante conhecer para cobrar melhorias desse sistema, não é isso também? Com toda certeza. Conhecendo o sistema, a gente vai saber o que é verdade, o que é mito. Previdência Social hoje tem muito de informação que é passada para a gente de forma forçada e que às vezes não espelha a realidade da Previdência Social. Então, conhecendo, dá para se lutar por uma previdência social de forma estável e realmente que nos traga benefícios. Certo. Agora, Wilson, um tema que tem sido bastante discutido atualmente é a desaposentação. Eu gostaria que o senhor nos contasse o que é isso, qual a situação atual em termos dessa discussão. Enfim. Ok. Desaposentação, na realidade, esse tema não existe. Esse termo não existe. Ele foi criado pelos juristas para criar um instituto novo que tente buscar para o segurado da Previdência Social uma recuperação daquele que ele contribui após a aposentadoria. Como é que a coisa funciona? A nossa legislação obriga o segurado que aposenta e que continua no mercado de trabalho a continuar contribuindo para a Previdência Social. Essa contribuição no passado, quando ele deixava definitivamente a atividade, o mercado de trabalho, ela era devolvida a título de pecúlio. Em 1995, a legislação foi modificada, o pecúlio foi revogado, manteve-se a obrigação de contribuir, mas não há mais nenhuma contrapartida sobre essa contribuição feita após a aposentadoria. De 95 para cá? A partir de 95 não tem mais contrapartida. Até 95 tinha devolução dos valores. Os juristas, debruçando em cima da lei, tentaram buscar uma alternativa para esses valores pagos, porque Previdência Social, a premissa é de que haja uma contrapartida. Você contribui para ter alguma coisa em troca. A Previdência Social entende que a contribuição que nós fazemos para a Previdência Social é para o conjunto de segurados da Previdência Social. O nosso sistema leva a isso, mas na realidade é o seguinte, essa contribuição ela fica perdida. O segurado e o segurado caindo, né, com benefício caindo ao longo dos anos, em razão da política de reajuste que nós temos também
sobre o benefício uma vez iniciado. Os juristas, então, passaram a entender o seguinte: o que seria essa desaposentação? Seria uma renúncia que o cidadão está fazendo daquela aposentadoria de que ele é titular, porque ele renunciando, ele pode buscar um novo benefício, porque a nossa lei não permite que haja acúmulos de benefício. Então, você não pode ter dois benefícios, duas aposentadorias, uma aposentadoria, um auxílio-doença e daí por diante. Ou seja, ele vai abrir mão desse benefício Exatamente. da aposentadoria para pedir um novo valor. Para pedir um novo. Porque ele aposentou e continuou contribuindo porque ele estava no mercado de trabalho, Exatamente. É isso, né? A princípio se discutia, mas vai renunciar ao benefício? Não pode renunciar ao benefício. Passou-se a entender que benefício previdenciário é direito patrimonial. A renúncia é um direito patrimonial disponível, então o cidadão pode renunciar a essa aposentadoria para poder pedir um novo benefício de aposentadoria. Pois é, a Justiça tem aceitado? Tem. Que situação que está? A Justiça passou a entender que a renúncia é possível, pedir um novo benefício é possível. A única questão que é polêmica e que está levando a discussão e que está lá no Supremo Tribunal para uma decisão é a questão dos valores até então recebidos da aposentadoria renunciada. A maioria entende que esse valor tem que ser devolvido, para que você fique numa mesma situação com os demais segurados que não aposentaram e que vão aposentar ainda. Só que, se realmente decidirem pela devolução dos valores, vai tornar inviável a desaposentadoria, tá certo? O Superior Tribunal de Justiça já tem uma posição firmada a respeito do assunto. Você pode renunciar ao direito, você pode requerer uma nova aposentadoria e não tem que devolver valor nenhum. Por quê? O valor até então recebido, ele era justo. Ele foi feito porque você preencheu todos os requisitos para aquela aposentadoria. E é verba de caráter alimentar. Verba de caráter alimentar, por princípio do nosso direito, não se devolve, a não ser que você a obtenha de má fé, que não é o caso dessa aposentadoria. Então, a questão está em cima disso. Decidir se tem que devolver ou não tem que devolver. Qual é a expectativa do senhor? Quem vai definir a questão é o Supremo Tribunal. Nós já temos um voto do ministro relator do primeiro recurso que entrou no Supremo, que é o ministro Marco Aurélio, favorável aos aposentados. Ele entende tudo isso, que é possível renunciar, ter uma nova aposentadoria e não ter que devolver nada. Não conhecemos ainda a posição dos demais ministros, até porque a composição do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, mudou muito nos últimos anos. E a posição desses novos ministros a gente não conhece ainda. A expectativa é que seja favorável aos aposentados, até por questão de justiça. Um dos ministros que está com um outro recurso que entrou recentemente, o ministro Barroso, ele deixou passar recentemente uma seguinte situação. Ele está com dois lados da questão para examinar. A questão financeira da Previdência Social e a questão social. A questão financeira, o governo tem colocado que se passar a questão da desaposentação, os cofres da Previdência Social não vão aguentar. A Previdência vai sofrer um profundo baque com isso. E, por outro lado, o ministro enxerga que existe a questão social. O quê? O cidadão trabalhou a vida inteira, obteve uma aposentadoria reduzida, a aposentadoria continua caindo ao longo da vida e é no momento da vida que mais precisa de recurso, é no momento da velhice. Sim. Então ele acha que socialmente é justo a reivindicação. Então vamos aguardar para ver qual dos dois lados vai pesar mais na balança, o social ou o financeiro. Mas a indicação é que o trabalhador entre com esse pedido de desaposentação, é isso, né? Sim, nós estamos orientando que todos aqueles que preenchem requisito para uma nova aposentadoria, que se faça primeiro o cálculo dessa nova aposentadoria até para saber se de fato ela vai ser mais vantajosa. Em sendo vantajosa, ingressar com o processo. Porque se a justiça for favorável, ele já está com um bom caminho andado. Se não for também, ele se não for vai perder. Não vai perder nada. Então, é uma tentativa válida e eu acho que todos devem continuar fazendo. Wilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos sim. Para responder às dúvidas trabalhistas dos professores e ajudar a solucionar questões judiciais, o Simprominas mantém um departamento jurídico. Advogados, estagiários e funcionários atendem diariamente na sede do sindicato. Especialistas em direito previdenciário são os responsáveis pelas causas que envolvem a aposentadoria. Qual a idade que o professor pode se aposentar? Quantos anos de contribuição são necessários? E quais as principais perdas com o fator previdenciário? São muitos os questionamentos e o professor precisa de um especialista para respondê-los. Estamos aqui com o Dr. Júlio Drummond, que vai nos explicar um pouco sobre esse assunto. Doutor, quais são as principais consultas que os professores fazem todos os dias? Bom, os professores nos procuram, na maioria das vezes, para fazer contagem de tempo, quando estão próximos da idade, ou alguns já começam a trabalhar muito novos e cismam que já estão na época de aposentar e procuram a gente.
Qual é o papel do departamento jurídico nesse momento? Bom, a gente tem que orientar em função do fator previdenciário, que às vezes as pessoas aposentam muito novas e a defasagem é muito grande quando consegue a aposentadoria, o fator previdenciário diminui bastante o valor do benefício. Isso para a vida toda repercute lá na frente, por volta de 5 anos após a aposentadoria, praticamente o salário está totalmente achatado. A desaposentação, meu motivo maior da minha presença aqui, é em virtude da defasagem da minha aposentadoria. O sindicato também possui um departamento de professores aposentados, o DEASIMPRO. A luta pela recuperação monetária dos benefícios e pelo fim do fator previdenciário são as principais bandeiras do movimento. Aos 25 anos de magistério, de trabalho de magistério, eu me aposentei com 9 salários mínimos. Hoje, 20 anos depois, eu tenho 4 salários mínimos para poder viver. Mesmo após se aposentar, muitos professores continuam trabalhando para manter uma renda digna. Eles relatam as perdas salariais que ocorrem ao longo do tempo. Esses anos todos não tem uma correção considerável da aposentadoria. A defasagem é bastante grande e com o advindo dessa desaposentação, estão aqui pleiteando esse recurso. Eu só tenho a agradecer e enaltecer o departamento jurídico do sindicato, dos professores, que todas as vezes que eu estive aqui sempre fui bem atendido, já ganhei outras ações, então só tenho que parabenizar todos os profissionais do departamento jurídico e enaltecer esse trabalho do sindicato. Eu trabalhei até 2010, eu trabalhei durante 42 anos. Estou agora no processo da desaposentação para rever a minha aposentadoria e ver se eu consigo melhorar os meus rendimentos. O atendimento previdenciário acontece de terça a sexta na sede do sindicato. É necessário fazer o agendamento pelo telefone 3115 3014. Agora, outra questão que volta e meia aparece na mídia e levanta polêmica é sobre o orçamento da Previdência. Enfim, a Previdência brasileira é ou não deficitária? Não, com certeza não é deficitária. O discurso que vem sendo feito nos últimos anos por todos os últimos governos é de que há déficit na Previdência Social. Quem conhece bem números da Previdência Social, a ANFIP, os fiscais da Previdência Social, têm divulgado nos últimos anos que não há déficit na Previdência Social. E eles lidam com os números da Previdência Social. A questão é a forma, a metodologia de cálculo, né, de conta da Previdência Social. Previdência Social, desde 1988, nós temos um sistema maior, mais amplo, que é a Seguridade Social. Seguridade Social compreende assistência à saúde, assistência social e previdência social propriamente dito. Isso tudo dentro desse conceito de Seguridade Social. Seguridade Social recebe contribuições previstas na Constituição Federal, né, de toda a sociedade. Patronal, de empregados, do próprio governo, né, tributos, né, o Fim Social, por exemplo, é um exemplo disso, que compõem esse orçamento da Seguridade Social. Esse orçamento ele não é deficitário, ele é extremamente superavitário. Se você olhar, a população está envelhecendo, o nível de vida do brasileiro está subindo, isso é ótimo. O mercado de trabalho às vezes não acompanha, no mercado de trabalho você tem às vezes menos trabalhadores na ativa do que trabalhadores aposentados, né? Então esses que estão na ativa estão contribuindo para aqueles que estão aposentados. O sistema, como nós já falamos no início, né, de sistema de capitalização da nossa Previdência também, não gera um sistema muito seguro. Aí há necessidade realmente de que a gente tome um cuidado com a Previdência Social para daqui a alguns anos, para daqui a 30, 20, 30, 40, 50 anos. A Previdência Social tem que ser perene. Mas não é esse susto de que a Previdência seja deficitária que tenha que tirar em cima dos benefícios para manter a Previdência Social. Não há essa realidade, não. Tá ok? Certo. Agora, também muito se discute a respeito de uma possível reforma da Previdência. Nós precisamos mesmo reformar a Previdência, já que a gente está falando dessa questão? E se sim, quais seriam os principais pontos, na opinião do senhor? Se formos olhar Previdência Social, como eu disse, para o futuro, possivelmente alguma coisa tem que ser feita.
Não necessariamente é em cima de benefício. Ou, por exemplo, impedindo a desaposentação, que seria uma das formas, mexendo em benefícios, que hoje já são realmente bastante diminutos. O teto da Previdência Social hoje representa pouco mais de 5 salários mínimos. Já houve época no passado que a contribuição para a Previdência Social atingia 10, houve época que chegaram a 20 tetos. Por que houve essa 20 mudança? salários de referência. Por força da própria política que conduz a Previdência Social. Por exemplo, em 1991, quando nós tivemos em vigor a atual lei da Previdência Social, a Lei 8.213, o teto fixado naquele momento era de 10 salários mínimos. Como não há vinculação de benefício da Previdência Social, de teto da Previdência Social, de nada no país com relação a salário mínimo, essa desvinculação obrigou que os reajustes praticados nos benefícios, no teto da Previdência Social, não é o mesmo reajuste aplicado no salário mínimo. Com isso, você vem despencando em termos de teto e em termos de benefício. Essa é uma das grandes queixas que os aposentados têm. Sim. Porque se comparar com um salário mínimo... Exatamente. O cidadão aposenta com 8 salários mínimos, daí a alguns anos já está ganhando 6, 5, 4 e vai chegar num ponto que ele vai estar com um salário mínimo, ou seja, vai nivelar todo mundo por baixo. Uma reforma precisaria rever isso aí. Exatamente. Então, se há alguma reforma que tem que ser feita, no sentido de valorizar mais o benefício do aposentado, aquele que trabalhou a vida inteira para conseguir uma vida digna no final da carreira, e aí ele é obrigado a continuar no mercado de trabalho, e por isso surgiu a questão da desaposentação também. Sim. Porque só a renda de aposentadoria dele ele não sobrevive. Está difícil sobreviver. Então, a luta do aposentado é nesse sentido. Se faça uma reforma da Previdência Social para torná-la realmente segura para o futuro, mas que também lhe garanta benefício, que lhe garanta uma sobrevivência digna, né? Que compatibilize com aquilo que ele construiu a vida inteira. E não sofrer no momento que ele sai do mercado de trabalho e é obrigado a continuar. Certo, Wilson Teixeira, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para o Extra Classe. Eu agradeço o convite, né, e me coloco à disposição toda vez que for necessário e tentar discutir Previdência Social, né, como nós dissemos no início, educação previdenciária é de extrema importância. E eu acho que a gente tem que realmente estar discutindo Previdência Social no dia a dia e dentro de um sindicato de professores, por exemplo, é mais importante a gente é que leve esses conhecimentos realmente para os jovens que os professores lidam diariamente, informando sobre Previdência Social, para que a gente realmente crie uma consciência previdenciária e tenha uma previdência realmente sólida para o futuro. Certo. Confira agora a agenda da semana. Em época de Copa do Mundo, o futebol é tema também das artes. A Biblioteca Pública realizará neste sábado às 10 horas a Hora do Conto e da Leitura. Os leitores poderão curtir os livros de diversos autores sobre futebol, com emoção, assim como se acompanha um bom jogo. E participarão também das atividades com a equipe de contadores de histórias da biblioteca. No Museu Memorial Vale, neste domingo, às 11 horas, haverá o evento Eu, Criança no Museu. Trata-se de um bate-papo sobre bola que promete confirmar que os pequenos também entendem desse esporte. A mediação será feita por Tiago Costa, coordenador do Museu Brasileiro de Futebol. E no Centro Cultural da UFMG, você pode conferir, até meados de julho, a 3ª Mostra de Cinema e Futebol da Faculdade de Letras. A próxima sessão será no dia 26 de junho, às 19 horas, com o filme Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.